Bom dia a todos. É um imenso prazer estar com vocês nesse grandioso evento que congrega a nata do direito do sul do país. Obrigado, Silvio, por não sair lá para fora agora, né, para esperar a minha palestra, porque senão você leva todo mundo para tirar foto e dar autógrafo, né? Tá bom? Então fica sentadinho aí, tá? Já já a gente vai, eu vou com você. Pois bem, pessoal, Dr. Silvio Venosa me apresentou para o Jean Grey. Jean Grey, organizador fantástico, já há 24 anos de evento. E o Silvio prefaciou meus livros. Eu escrevo sobre agronegócio, sobre crédito rural. E o Jean Grey falou: Marcos, vem fazer uma palestra para a gente. Eu falei assim, com prazer. Silvio, o que você acha que eu devo falar? Ele falou assim, fala sobre o agronegócio, você conhece bastante disso, né? Esse é um nicho de mercado muito importante. Eu falei, tá, nicho de mercado, é por aí que eu vou. Assim, eu gostaria de trazer para vocês um pouco do que eu já andei, já caminhei, e um pouco do futuro do Brasil. Mas nós estamos falando de um evento de direito. Eu gostaria de começar com essa lâmina. São 1.517 cursos de direito no Brasil contra 1.100 cursos de direito pelo mundo. 1.116.339 profissionais inscritos na OAB, isso até uns 3 meses atrás. Ameaça ou oportunidade? Trago aqui um paralelo, antes de prosseguirmos nas ameaças e nas oportunidades, entre a medicina e o direito. Como é que funciona na medicina? O sujeito se forma, ele vai para uma residência, ele tem que obrigatoriamente fazer uma residência, por exemplo, ortopedia, e depois ele se especializa. Então tem um ortopedista especialista em joelho, um ortopedista especialista em cotovelo, um ortopedista especialista em mãos. E no direito? No direito, o sujeito se forma, ele fala, agora eu vou me especializar. Eu vou fazer uma pós-graduação. Ele sai, por exemplo, especialista em direito ambiental. Pessoal, o mercado exige um comportamento diferente dos novos profissionais. Uma pós-graduação em uma área de atuação específica está para o direito hoje em dia, assim como a residência está para a medicina. Já é uma obrigação. Já é uma obrigação. A especialização hoje está diferente. Eu estive em São Paulo outro dia e conheci colegas que são especialistas em lixo. Sim, em lixo. Eles conhecem direito ambiental, mas só fazem lixo. Eles são especialistas no lixo das prefeituras, resíduos hospitalares, o lixo das indústrias, os lixões, enfim, ganham os tubos de dinheiro especializados em lixo. Ou seja, pessoal, a grande especialização do direito não está mais na área de atuação. Ela está no negócio dos clientes. Ela está no problema do cliente. Ela está nas dores da sociedade. A especialização, então, hoje, é diferente, nós caminhamos e já estamos similares à medicina. E foi, então, falhou, aqui. Foi, então, que eu optei por trazer a vocês e falar um pouquinho sobre essa nova área de atuação, que já do direito brasileiro, o direito do agronegócio, e um pouquinho da minha especialização, que é o crédito rural, o financiamento do agronegócio
mais especificamente. Vamos lá, então. Entrando no tema, eu gostaria de convidar vocês a fazer um passeio histórico. Convido vocês à década de 30. Por quê? Porque o Brasil, desde o descobrimento até essa época, teve a agricultura e a pecuária caracterizados basicamente pelo extrativismo e pela agricultura de subsistência. Somente na década de 30, com a monocultura cafeeira, é que a agricultura começou a ser encarada como negócio. E todo negócio, em especial o agronegócio, precisa de financiamento. Foi então que o legislador criou a Lei 492 de 1937, a famosa Lei do Penhor. E nós tivemos com ela a criação da primeira cédula pignoratícia, chamada cédula pignoratícia, que era extraída da escritura de penhor. Essa lei está em vigor até hoje. Se nós chegarmos no oficial de cartório, registrarmos uma escritura de penhor, eu só não sei o que vai acontecer, né, Silvio? Assim, agora eu quero que o senhor me emita uma cédula pignoratícia. Não pega mais. Nós vamos ver que já há títulos mais avançados. O direito evolui. Esse período ficou conhecido como Agro 1.0. E o crédito, as leis que ampararam esse Agro 1.0, como crédito Agro 1.0. Mas vamos seguindo. Chegamos à década de 60. Estamos em pleno regime militar. Essa época ficou conhecida como a Revolução Verde. Foi caracterizada pela modernização da agricultura e a introdução de máquinas e fertilizantes na lavoura. Mas não se enganem, o governo militar não mirou na agricultura. Ele estava preocupado com as fronteiras do Brasil. E ele falou, como é que nós vamos fazer para tomar conta dessas fronteiras? Nós precisamos colonizar o nosso país. Eu já sei, vou convidar os agricultores e os pecuaristas a colonizarem o nosso Brasil. E assim foi feito. Venham para o interior do Brasil, venham colonizar o Brasil, podem derrubar o mato, plantem, criem gado, que eu vou apoiar vocês, inclusive financeiramente. E assim foi feito. Foi quando, em 1965, o governo, cumprindo sua promessa, criou a Lei do Crédito Rural, 4.829 de 1965. Essa lei normatizou o crédito rural e trouxe em si os princípios basilares do crédito que estão em vigência até hoje. Esses princípios estão firmes e são a base de todo o crédito do agronegócio até hoje. 2 anos depois, ele falou, bom, nós precisamos instrumentalizar o crédito. Já normatizamos, já trouxemos os princípios, nós temos que instrumentalizar. Foi aí que eles criaram, através do Decreto-Lei 167 de 1967, as cédulas de crédito rural, as famosas cédulas de crédito rural. Tá? Este período ficou conhecido como Agro 2.0. E esse crédito, essa forma de conceder o crédito Agro 2.0. Vamos seguindo. Década de 70, surge a Embrapa. E com a Embrapa, a introdução das primeiras tecnologias no campo. Essa época foi muito importante para o país, foi muito importante para o agronegócio. A Embrapa mandou mais de 3.000 agrônomos, acreditem se quiser, para fora do país, em especial para o Canadá, para se especializarem. Vão lá e tragam o que tem de novidade. A soja, por exemplo, ela só era cultivada em climas frios, subtropicais. A Embrapa conseguiu adaptar essas sementes e a soja hoje é plantada na areia e no calor. O que é hoje o cerrado brasileiro só é essa explosão de produtividade graças ao regime militar que mandou derrubar o cerrado e incentivou o plantio, e a Embrapa, porque nós não tínhamos condições de plantar no cerrado, a Embrapa conseguiu isso,
através de tecnologia, pesquisa, coisa que está em voga no governo liberal atual. Vamos investir em pesquisa. Vamos seguindo. Década de 80. Essa década foi marcada pela hiperinflação. O financiamento do agronegócio, até essa época, ele tinha uma taxa de juros de 15% ao ano sem correção monetária. A década de 80 tinha inflação média de 30% a 32%. Eu já trabalhava no Banco do Brasil, eu me recordo de um mês em que a inflação bateu 82%. Vocês não têm noção do que é isso. O gerente do Banco do Brasil, que mandava mais do que o prefeito da cidade, o que ele fazia? 51% do Banco do Brasil era do governo. Então ele tinha a meta de fomentar a agricultura. Ele chamava os principais agricultores e falava, o crédito chegou, assina a papelada aqui que eu vou passar para vocês. Só que ele tinha a meta de banco de varejo, que era os 49% da iniciativa privada. Fala assim, escuta, você está pegando a 15% ao ano e a inflação aqui comigo, por que você não aplica a 30%, a 35%? É lógico que esse pessoal não se arriscaria nas lavouras, muito melhor viraram especuladores financeiros. O que aconteceu? Declínio da agricultura, declínio de produtividade. E o governo federal disse, não aguento mais. Vamos baixar a taxa de juros de 15% para 3%. Mais correção monetária. Só que tem mais uma coisa, eu não tenho mais os fundos que eu tinha na década de 60 e 70 para aplicar para vocês. Eu vou diminuir o subsídio. As tradings já estavam no Brasil. Nós gostamos do Brasil, nós não queremos ir embora. Como é que nós vamos fazer? Vamos ocupar o espaço do governo federal. E assim foi feito. Que título nós vamos usar? Cédula de crédito só banco pode usar. Vamos usar contrato. E assim o mercado privado começou a se mexer e a se adaptar. Surgiram os primeiros contratos de troca e o famoso contrato soja verde. E o mercado privado começou a tomar conta do agronegócio. Década de 90. Essa evolução trouxe o barter. O que é barter? Barter é uma palavra de origem inglesa que significa troca. Ou seja, a troca de insumos e produtos pela produção, pelos próprios produtos agrícolas produzidos. Eu te dou semente, fertilizante, te dou herbicida e você planta e me paga com o produto da sua lavoura. Isso é a evolução do mercado privado, é o mercado privado entrando no agronegócio. O barter é hoje um mecanismo de financiamento de safras mais eficiente que nós temos no Brasil, o mais barato, está em franca expansão. É uma grande oportunidade. O barter está sendo explorado. O barter não tem limites. Qualquer um pode inventar o que quiser. Eu tenho no meu livro um capítulo específico sobre barter, para quem se interessar, mas não é o tema da nossa palestra de hoje. Quem se interessar depois, quiser conversar comigo, saber como é que funciona isso, será um prazer, tá? Trago fluxogramas, é um pouco complexo, mas já está sendo utilizado. Essa década também foi marcada pela introdução de novos títulos do financiamento privado. E temos como embrião da era digital. A tecnologia que a Embrapa introduziu começou a mudar de forma. Ela começou a virar digital. Tá? Um desses novos títulos é a Cédula de Produto Rural, 1994. O governo, animado e incentivado pelo mercado privado que estava tomando conta do agronegócio, falou, vamos criar um título. Nós precisamos fomentar o financiamento do agronegócio. E foi que ele criou a Cédula de Produto Rural, hoje, sem a menor sombra de dúvidas, o título mais utilizado no agronegócio brasileiro. Amplamente utilizado, amplamente popular. Através desse título, qualquer um pode aplicar no agronegócio, qualquer um de vocês. Tá?
Ah, eu quero colocar dinheiro em você, produtor rural. Toma, me dá uma CPR. Está valendo. É isso que o governo quis, desburocratizar e facilitar. E jogar dinheiro de onde quer que seja. Década de 2000. Essa década foi marcada pela popularização da utilização dos meios digitais e pela ampliação da tecnologia no campo. Vocês estão vendo o mercado privado tomando conta? Vocês estão vendo a evolução? Por que o agronegócio é o que é hoje? Em 2004, finalmente o governo federal fecha esse ciclo de incentivos ao financiamento, ao livre mercado, com a introdução dos novos títulos do agronegócio, CDAWA, CDCA, CRA e LCA. A CPR foi o primeiro grande marco do financiamento do agronegócio. Os novos títulos do agronegócio, que são esses, foi o segundo grande marco. A junção desses dois títulos fecha um ciclo que deixa o agronegócio independente. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como está essa evolução. É um exemplo de barter financeiro. O crédito rural de antigamente só acontecia através dos bancos. Taxas de juros altíssimas, lentidão, muita burocracia. Tá? Olha só como é que está agora, com a utilização de CPR e de um desses novos títulos, que é o CRA. O produtor rural, um produtor rural, não precisa de ser vários, emite uma CPR, procura uma securitizadora, essa securitizadora lança um CRA no mercado, lastreado nessa CPR, busca o investidor na ponta, esse investidor aplica recursos no CRA, essa securitizadora, ela cobra uma taxa pelo serviço, tá? E repassa diretamente antecipando os recursos ao produtor rural. Esse mecanismo está ligando diretamente o produtor rural ao investidor, sem intermediário. Isso aqui é praticamente um prestador de serviços. Tá? É assim que o agronegócio está caminhando. Década de 2010. O Brasil é player mundial na produção de alimentos. E temos aqui o surgimento das primeiras fintechs do agronegócio. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Mas, acima de tudo, o agro é tech. É de tecnologia. Este período é conhecido como Agro 3.0. E estes mecanismos de financiamento, Crédito Agro 3.0. Gostaria de trazer a vocês aqui, já que eu estou falando e comecei a minha palestra com ameaça e oportunidade, os números do agronegócio. Semana passada eu estava no Encontro Nacional das Cooperativas, fiz uma palestra e o Ricardo Amorim também palestrou. O Ricardo Amorim falou para mim, e no palco ele passou para a plateia, que a profissão do momento, na opinião dele, é a advocacia. Mas com mais de 1 milhão de advogados inscritos, será que ainda é? Para o Ricardo Amorim e para mim, nós acreditamos que sim. Por quê? Porque, segundo o Ricardo Amorim, passando a reforma da Previdência, e ela vai passar, vai entrar um mar de dinheiro no Brasil em tudo que é nicho de mercado. E é por isso que eu falei para vocês em especialização. Não em área de atuação, especialização. Porque quando esse dinheiro entrar, serão necessários juristas para ajudar a acomodar toda essa evolução, que ela vai ser muito rápida. Ela vai ser muito rápida. A necessidade vai acontecer a partir do segundo semestre. Vai acontecer para o ano que vem. E aqueles que estiverem prontos, ou aqueles que estiverem se preparando, vão pegar carona nessa evolução.
Então tem muita oportunidade sim. E eu vou mostrar para vocês dados estatísticos de uma dessas oportunidades, que é o agronegócio. O agronegócio brasileiro é responsável por 23% do PIB. 1,44 trilhão em vendas em 2008. Maior produtor mundial de café, suco de laranja, feijão e celulose de fibra curta. Segundo maior produtor mundial de açúcar, soja, etanol, carne bovina e aviária. Um dos 5 maiores produtores mundiais de milho, arroz, algodão e cacau. Maior exportador mundial de soja, café, carne de frango, açúcar, fumo e celulose de fibra curta. 18,2 milhões de empregos. Mais de 200 países compram produtos brasileiros. 31% do total vai para a China, 13,3% para a União Europeia, 6,4% para os Estados Unidos. 42% da nossa balança comercial, das nossas exportações, é agronegócio. Ameaça ou oportunidade? Aqui tem trabalhista agro, aqui tem internacional agro. Nossa, são inúmeras as necessidades só no agronegócio. Mas o dinheiro não vai entrar só no agronegócio. Vai entrar para todos os lados. O mundo está de olho no Brasil. O mundo está de olho no Brasil. Eu fiquei sabendo de um gestor de um fundo americano. O diretor, quem me falou isso foi o diretor da Índigo, uma startup americana que está no Brasil. Eu conheço, ele estava comigo semana passada, e ele foi para os Estados Unidos e falou que um gestor de um fundo falou assim: como é que está a reforma da Previdência? Vai passar? Vai, eu acho que vai, Falou assim, porque eu tenho 2 bilhões de dólares, eu estou só esperando isso para colocar no Brasil. Um homem. Tá? Mas vamos lá. Como é que é dividido o financiamento do agronegócio? Pequenos e micros produtores, médios produtores e grandes produtores. Para os pequenos e micro, tem um programa que se chama Pronaf. Para os médios, Pronamp. E para os demais produtores não tem nome, porém, eles congregam produtores com renda bruta acima de 3 milhões de reais no ano. Na safra 2017-18, só em financiamento, não barter, não troca, não PIB do agronegócio como um todo, só financiamento oficial, governamental, foram 169 bilhões de reais. A iniciativa privada financiou em 17-18 em dinheiro 130 bilhões de reais. E segundo o que o governo federal já sinalizou, a tendência é que o mercado privado, talvez esse ano, já empate com o governo federal, talvez já passe, porque o governo federal falou, olha, nós estamos saindo, o agronegócio não precisa mais de nós. Vamos pegar esse dinheiro e vamos para a infraestrutura, saúde, segurança, onde o governo realmente precisa estar. Mais oportunidades surgindo, pessoal. E o Agro 4.0? O que é o Agro 4.0? Será que ele já começou? Como é que ele vai funcionar? E o crédito Agro 4.0? Como vocês viram, todo o avanço do agronegócio requer o avanço considerável e em igual escala do crédito. Por quê? Porque o agronegócio brasileiro é altamente alavancado, dependente de financiamento externo. Ele é muito caro, ele é muito pesado. Todas as safras, os agropecuaristas brasileiros precisam buscar crédito externo. E como é que será isso? Por enquanto, o Agro 4.0 e o crédito vão utilizar, basicamente, agora eu peço licença aos hackers de plantão, estou vendo que tem muitos jovens na plateia, que eu gostaria de explicar um pouquinho, do meu jeito, para quem não entende, assim como eu não entendia.
o que é a internet das coisas, o que é Big Data, o que é inteligência artificial e o blockchain. E como é que essas tecnologias serão utilizadas no agronegócio. A internet das coisas nada mais é do que o fluxo de dados de máquinas através da internet para uma central de processamento de dados, o escritório da fazenda. Tá? Isso já está acontecendo. Isso já acontece. A união desses dados cria uma grande massa de dados que é chamada de Big Data. É a união de todos os dados que advêm do campo. Não só do campo, né, pessoal? Nosso foco é agronegócio. E os softwares de inteligência artificial que já estão implantados no campo, as máquinas andam sozinhas, elas não desperdiçam fertilizantes, elas fazem um estudo do solo. O fertilizante nesse pedaço do talhão precisa de tantos quilos, nesse outro não precisa, nesse outro precisa de menos quilos, isso já acontece. Ela não precisa de piloto, ela navega pela internet, coloca calcário na quantidade certa. Isso é inteligência artificial. E a inteligência artificial vai buscar na Big Data informações, múltiplas informações, já pensam sozinhos, já criam soluções automáticas para o agronegócio e para o crédito. O crédito rural já está se utilizando de inteligência artificial. Tá? Finalmente, as transações, e essas aqui já estão um pouco mais lentamente, mas já são realidade, elas acontecem através do blockchain. Elas acontecerão através do blockchain. E o que é blockchain? Sobre blockchain, para o crédito rural, ele terá uma importância muito grande. E eu vou abrir um parênteses para explicar para vocês, de maneira bem simples, o que é o blockchain. O blockchain foi inventado por um japonês que ninguém sabe se existe, se não existe, se é um pseudônimo. É o japonês que criou os bitcoins. Ele falou, eu vou lançar essas moedas e eu preciso de dar segurança nessas transações. Eu preciso ter certeza, certificar, uma certificação muito segura de que os bitcoins vão sair de uma mão e vão para outra e que isso é a prova de fraude. Então ele criou uma chave inquebrantável, muito grande, um cálculo matemático que computadores normais não conseguem quebrar. Tá? Então, como é que ele faz? Como é que ele fez? Ele falou, bom, eu vou pegar as informações e eu crio num bloco 150. Então, ele manda, criptografa, ninguém mexe naquela informação. Então, essa informação é segura, não é fraudada. Aí vem o próximo usuário e cria o bloco 151, que é a junção das informações do bloco 150 mais as novas informações. Coloca, esse bloco engloba o anterior, criptografa, ou seja, chave inquebrantável. O 152 vem com novas informações, sobrepõe-se não no sentido de desaparecer, mas de colocar uma cadeia cronológica dessas informações e cria o bloco 152, que traz as novas informações, mais as informações do 151, 150 e assim por diante. Tá? Eu trouxe aqui para vocês uma imagem para que entendam como é que funcionam as transações hoje e como é que será no blockchain. Esse aqui é um modelo atual. Por exemplo, transações bancárias. Esse sujeito aqui tem que passar e centralizar essas informações no banco. O banco é o certificador de que aquelas transações ocorrem e aí ele transmite o valor que o de baixo quer para o de cima. O da direita, a mesma coisa, centraliza no banco e passa para o da esquerda, e assim por diante. Intermediador é o banco, certificador é o banco. Tá? Cartórios.
cartórios de registros de imóveis. Como é que funciona? O cartório é o centralizador. Esse fulano aqui, ele vende a propriedade, ele tem que passar pelo cartório, o cartório certifica, o cartório centraliza, cobra bastante para isso também, e aí ele fala, ok, vou transmitir a propriedade a partir de agora para o de cima, e assim por diante. É centralizado. Mas é a prova de fraude? Não, não é. Quem nunca teve um cartão clonado? Os bancos montam estruturas gigantescas e não conseguem segurar os hackers. O cartório pode pegar fogo, o cartório pode falhar nas informações. Como é que vai ser isso no blockchain? O blockchain não centraliza nada, ele descentraliza. Aquela mesma informação, cada bloco daquele é lançado em milhares de computadores. Tá? Então, se você derrubar, se esse computador cair, 1000 computadores. Se esse aqui cair, está seguro com mais 999. Tá? Se cair porque quebrar essa chave, ninguém quebra. Então, como é que vai funcionar? Como é que já está funcionando? Eu vi uma reportagem no Valor Econômico, não sei se de ontem ou de antes de ontem, que os bancos já estão se utilizando do blockchain para informações sobre fraude. Olha, eu tive notícia de fraude no cartão, no CPF tal, o sujeito está usando isso, ele, pum, joga. Os outros bancos pegam aquela informação e usam com inteligência artificial e já começam a ficar de olho. Opa, CPF tal, cartão tal, nome de tal, vamos ficar de olho porque isso aqui já é fraude. Eu vi no Valor de antes de ontem, o blockchain já é uma realidade. Mas vamos lá, transação de imóveis. Para que serve imóvel, cartório, atualmente? Para certificar, para centralizar e para organizar. Quem precisa disso é o mercado privado. Se o mercado privado tiver segurança nas informações que estão no blockchain, é isso que ele quer. As leis já estão começando a se adaptar. Vocês podem ver que o Planalto vem lançando leis tecnológicas com uma velocidade muito grande, ainda muito devagar frente à tecnologia, mas eu já estou bastante animado com isso. Está acompanhando a evolução da sociedade. Então, blockchain, basicamente, é isso. O crédito, então, ele vai se utilizar, e já está se utilizando, da internet das coisas, do Big Data, que é a soma de todos esses dados, a inteligência artificial que está pensando o que fazer por conta desses dados, e a ação do que fazer a partir disso será blockchain. Exemplo de blockchain no agronegócio. Tá? Esses estudos já estão acontecendo. Isso vai acontecer em breve. Produtor rural. Ele envia 50 sacas para a cooperativa. Estou enviando 50 sacas. Bloco 150. A cooperativa abre o bloco 151, acusa recebimento, sobrepondo a informação dos 50 sacas. E ela faz assim, estou enviando, bloco 152, 10.000 sacas, incluindo as 50 sacas do produtor rural, para o exportador. O exportador, então, abre o bloco 153, acusa o recebimento e paga. A cooperativa abre o bloco 154, confirma o recebimento e paga o produtor rural. Todas essas informações aqui de trás estão no bloco 154. Isso é uma certidão. O produtor rural finalmente abre o bloco 155, acusa o recebimento do valor pago e não fecha. Pode ter o 156, o 157, isso vai ficar na nuvem. Não é bem na nuvem, mas para que entendam, tá? Processo de crédito analógico, paralelo com o processo de crédito digital. O processo de crédito analógico, pessoal, ele é lento. Ele não está acompanhando mais.
O produtor rural tem que ir em diversos bancos, tem que ir atrás das trades, gasta gasolina, gasta óleo diesel, quero dizer, né, nos caminhonetes. Ele tem que buscar gerentes, ele tem que assinar papéis, leva, tem erro do CPF, devolve, e o tempo vai passando. Tem que registrar tudo em cartório, em mais de um cartório, se ele tiver fazendas espalhadas em mais de uma comarca, e no final das contas ele não tem certeza de que o seu crédito será aprovado. E os bancos? Os bancos juntam aquelas pilhas de documentos, analisam informação por informação, tem que jogar tudo para o software de computador, emite os títulos, manda chamar o produtor rural, devolve, o produtor rural tem que sair correndo. Qual é a assinatura da mulher que mora não sei onde? O menino que mora, o filho dele que mora, que precisa assinar como avalista, está nos Estados Unidos, ele tem que esperar que volte, etc, etc. Aguarda os registros e depois de concedido o crédito, ele reza para que tudo dê certo. Por quê? Porque a qualidade das informações é muito superficial, ela é muito falha. A inteligência artificial está chegando para corrigir tudo isso. Isso significará crédito mais barato para todos, mais rápido. Crédito analógico, então, é lento, burocrático, caro, incerto, pode demorar até 100 dias ou mais para se concretizar, e a natureza não espera esse processo. E o agro 4.0, que já é 4.0, não suporta mais essa ineficiência. Olha a oportunidade aí, gente. E o digital? A documentação estará sempre atualizada, os números sempre consolidados, a análise será automática, tanto dos documentos, os softwares inteligentes, eles vão ler as matrículas, tá? Já vão identificar. A performance e produtividade do produtor rural, inclusive compliance, tá? Ela será levada em consideração. O produtor rural bem tecnificado, que produz bem, ele terá uma taxa de juros menor, tá? Então, ele utiliza a inteligência artificial e vai trazer o crédito na medida certa para o produtor rural e com o risco adequado para o financiador. Isso vai significar o seguinte, você é rating A, B ou C? Bom, para esse projeto A, para esse outro projeto B e para esse outro projeto você é C. Então, a taxa de juros para esse aqui é tanto, esse aqui você não precisa de tanto dinheiro, você vai precisar só disso, porque você não vai precisar gastar em tudo isso, e o C é a mesma coisa. Tá? Vai ser personalizado, vai ser rápido, vai ser seguro e vai ser veloz. O crédito digital, então, ele será rápido, eficiente, seguro e barato. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, uma imagem que vai mostrar como é que será o... Gente, isso aqui, por acaso, eu estou falando em crédito, tá? Estou falando em crédito. Mas vocês têm que se preparar. Porque isso aqui vai ser tudo na vida de vocês. Em todos os setores da nossa sociedade, no mundo, será assim. Todos estarão conectados com tudo. Bom, eu falei para vocês sobre oportunidades e ameaças. Em determinado momento, eu recebi a visita de uns meninos. Eles se apresentaram como fundadores de uma fintech do agronegócio. O nome dessa fintech é Nagro. Eles falaram assim: Marcos, nós vimos seu livro, assistimos sua palestra, pesquisamos e nós queríamos que você fosse nosso mentor. Nós queríamos que você fosse nosso consultor. Nós temos um projeto de fazer tudo isso que eu falei em linhas muito gerais, nós não temos tempo, né, pessoal? Para o crédito rural. Eu falei, deixa eu ler esse projeto. Eu poderia estar encarando, pessoal, esse futuro, que para mim já é presente, como uma ameaça.
Quando eu olhei o projeto, eu falei, não vou ser mentor de vocês, não. Eu aceito entrar se for como sócio. Eu vou encarar isso com vocês. Vocês precisam da minha experiência. Vocês precisam do que eu já passei. Mas eu preciso de vocês, jovens. Eu preciso dessa tecnologia. Vamos mesclar esforços. Vamos unir esforços. Ao invés de ficar esperando ou sentado em cima daquilo tudo que eu construí até hoje, eu falei, vamos aproveitar essa oportunidade, tá? E assim, eu entrei na Nagro. Basicamente, o produtor rural vai ficar no meio, uma plataforma digital fará a ligação desse produtor com revendas, com indústrias, com bancos, com fundos, com tradings, tá? E tudo será resolvido com inteligência artificial, tudo será personalizado, a rapidez é imensa e tudo fica mais barato. Ameaça ou oportunidade? Vocês falam assim, tá bom, Marcos, mas você vem aqui e fala para nós de ameaça de oportunidade, e você traz uma fintech. Pô, fintech não bate na porta todo dia, né? Não tem algo mais palpável? Então eu trouxe para vocês, tá? Recuperação judicial do produtor rural. É o assunto do momento. É o assunto do momento. Serve para trabalho de conclusão de curso, tá? Serve para tese de mestrado, serve para quem advoga para banco, serve para quem advoga para produtor rural, serve para quem advoga para trading, serve para tudo. Semana passada eu estive com o deputado Jerônimo aqui do Rio Grande do Sul. Ele é muito atuante na bancada do agronegócio. E eu fui fazer uma palestra em Luiz Eduardo Magalhães. E ele estava conosco. Eu falei assim, Marcos, eu estou com um projeto de lei para normatizar a recuperação judicial do produtor rural, mas eu estou inseguro. Eu queria a sua opinião. Eu falei assim, deputado, não tenho opinião, não. Eu preciso estudar. Porque é algo tão novo que não dá para bater de jofre. Eu falei, eu vou levar isso para o Congresso. Eu vou levar isso para a turma. Tá? Mais uma, gente, oportunidade dentro desse nicho de especialização que é o agronegócio. Tá? Agora eu queria, partindo para o encerramento, falar um pouquinho sobre disrupção. Então nós falamos de ameaça de oportunidade, nós falamos de área de atuação, de especialização, nós falamos de nicho de mercado, nós falamos sobre uma área de atuação específica, que é o direito do agronegócio. Essa cadeira está surgindo, esse termo já está sendo aceito, cursos de pós-graduação já estão sendo formados em direito do agronegócio. Falamos sobre o crédito rural, que é a especialização, falamos de tecnologia, rompendo tudo isso, e a disrupção. Disrupção é a quebra ou descontinuação de um processo já estabelecido. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de que isso já vem acontecendo faz tempo. Antes do Steve Jobs. Depois do Steve Jobs. Antigamente, se buscava conhecimento em livros, em enciclopédias. E agora? Eu sou da geração que atravessou a geração que migrou da máquina de escrever para o computador. Eu fiz teste para entrar no Banco do Brasil, fiz teste de datilografia, eu tive que fazer aula de datilografia. E hoje? Isso aqui não é só um editor de texto. Diga-se de passagem, editor de texto quase ninguém usa mais. Vocês estão vendo o que é a disrupção?
E a disrupção no direito? Quem acredita nela? Está acontecendo? Vocês acham que demora? Alguém tem medo da disrupção do direito? Alguém tem medo do futuro? Ela já está acontecendo, sim, gente. Os softwares de inteligência artificial já estão dentro dos escritórios de advocacia. Os robôs já estão trabalhando o direito. O que antes, muito do que era feito antes, por exemplo, em escritórios de cobrança judicial, hoje estão utilizando dos robôs. Isso já é uma realidade, tá? Se vocês ficarem parados, será uma ameaça. Mas se vocês se prepararem, se vocês se especializarem, poderá ser uma oportunidade. Vai depender de cada um de vocês. Há uns 3 anos atrás, trazendo a disrupção para o direito e levando adiante esse raciocínio, eu assisti uma palestra do professor Fábio Ulloa em São Paulo, no Congresso de Direito Comercial. Não lembro quanto tempo, acho que uns 3 anos por aí, 2, 3 anos. O professor Fábio Ulloa fez um discurso eloquente e até apaixonado, poderia dizer, onde ele afirma que o contrato concorrencial já acabou. Não há mais espaço no mundo para o contrato concorrencial. O futuro está no contrato de parceria e cooperação. O professor Fábio Ulloa, o maior comercialista do Brasil, ele afirmou isso, hein? E eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Uber, Airbnb, isso é compartilhamento. Ao invés de pensar em ameaça na nossa profissão, vamos compartilhar. Vamos nos unir. Se você é jovem e precisa de experiência, una-se a quem tem experiência. Se você é experiente e não conhece de tecnologia, não conhece desse novo estilo de vida, una-se com esse oposto. Cooperem uns com os outros. Tirem da cabeça esse pensamento concorrencial. Isso vai acabar. Quem continuar com esse pensamento vai sofrer. O futuro é compartilhamento, é união. Como é que vocês querem ser vistos pelo mercado? Vocês querem se especializar, mas já pensaram como é que vocês querem ser vistos pelo mercado? Nós unimos a experiência de um escritório antigo à tecnologia de uma fintech, que não tinha advogado, não tinha direito lá, tá? Isso é disrupção, é pensar diferente. Isso está à disposição de todos. É assim que nós queremos ser vistos pelo mercado. E vocês? Ontem, eu comprei um livro que fala sobre sociedades disruptivas. Quando eu abri o prefácio, a primeira frase do livro dizia mais ou menos assim, eu até trouxe o livro, eu queria ler para vocês, na íntegra, uma frase curtinha, mas ficou lá no carro. Bem-vindos à melhor época de todos os tempos para se viver nesse mundo. Algo mais ou menos assim. É assim que eu penso. É assim que eu espero que vocês pensem.
porque o futuro é de vocês, jovens. O futuro está nas mãos de vocês. Unam-se, cooperem, sigam juntos. Mas e a semente dos negócios milionários? Onde é que está a semente dos negócios milionários? Será que ela está na disrupção? Está no agronegócio? Será que ela está na... A semente dos negócios milionários, pessoal, está dentro de cada um de vocês. Especializem-se, preparem-se, mas acima de tudo, escolham seus caminhos com o coração. Se vocês escolherem seus caminhos com o coração, vocês atrairão a felicidade. E num terreno fertilizado pela felicidade, a semente de qualquer negócio, milionário ou não, germinará e florescerá. E assim eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado. Desejo felicidade a todos vocês. Até uma próxima oportunidade.